Flávio, a gente vê um país que tem deficiências tão evidentes que a gente percebe de maneira tão clara e tão rápida. Um país é um retrato da sociedade que vive nesse país e que o constrói. Por que nós não conseguimos melhorar essa característica de quem nos governa? Por que quem nos governa fica tão distante dos nossos anseios? Ou se os nossos anseios são tão fracos que não conseguem transformar quem nos governa? Essa pergunta é igual que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Então, primeiro eu acho que a nossa cultura prejudica um pouco, Paulo. Eu tenho que falar assim. Você vê que tem sociedades que essa cultura latina, ela, de maneira geral, você vê que os países da América Latina não vão para frente. Olha os países asiáticos que eram mais pobres do que a gente no passado, não muito distante, né? Bom, pelo menos eu e você já éramos vivos quando a China era mais pobre que o Brasil, Sim, né? muito mais pobre. É, muito mais pobre. Nem, Uma nem, nem, nem miséria conseguia absoluta. alimentar, nem conseguia Exatamente. alimentar o seu povo. Nós temos que lembrar que na década de 70, na China, morreram dezenas de milhões de pessoas de fome, né? E não estou falando 1.000, 2.000, não. Dezenas de milhões de pessoas de fome, né? Por que que esses países encontram solução e a América Latina está sempre aí? Eu diria que o Brasil nem é o pior caso da América Latina. Eu acho que o pior caso da América Latina é a Venezuela e a Argentina, né? A Argentina, que já foi o terceiro ou quarto país mais rico do mundo. O celeiro do mundo. No século Na guerra, na XIX, Segunda Guerra, né? fim da Segunda Guerra, a Argentina era pujante. Então, você falar assim, por que que a América Latina não vai para frente, né? Porque aí não é um caso isolado do Brasil, não é um caso isolado da Venezuela, ou não é um caso isolado da Argentina. Se você for olhar o continente de uma maneira geral, ele tem muita dificuldade de prosperar. E aí eu acho que tem umas identidades culturais que fazem parte do continente todo, porque o continente foi colonizado por Portugal e por Espanha. E nós temos que lembrar que essa cultura, mesmo lá, Portugal e Espanha só se impulsionaram recentemente com o advento da União Europeia e com a incorporação das políticas públicas da União Europeia, que é melhor do que o conjunto de políticas públicas, eu diria, de Portugal e de Espanha separados. Tanto é que Portugal e Espanha são dos países que mais incorporaram renda após a unificação da União Europeia e após a incorporação. Então, na verdade, você fazendo essa análise, quer dizer, de onde a gente veio e onde a gente está hoje, eu diria que tem um traço cultural patrimonialista, né? Essa visão patrimonialista do Estado português, ela está muito presente no Brasil. E eu acho que ela é um pilar, porque as pessoas entendem o Estado, na minha leitura, de maneira errada no Brasil. Ninguém quer contribuir para o Estado, no sentido amplo da palavra, e todo mundo quer usufruir do Estado, no sentido amplo da palavra. Isso todos, você vê, acho que a sociedade toda caminha no sentido de sempre, eu vou falar de maneira bastante popular, mamar nas tetas dessa mãe que nos sustenta, dessa loba que nos sustenta. Exato, e depois ninguém vê que, na verdade, quem sustenta esse Estado é o conjunto da sociedade, somos todos nós, né? Então fica todo mundo querendo pegar o seu pedacinho, mais robusto que do outro, né? E essa que é o grande equívoco, que ninguém está preocupado em efetivamente construir uma nação. Ninguém, eu estou falando, exagerando, mas de maneira geral está todo mundo preocupado com o seu pedaço, né? Com a sua realidade. E essa visão coletiva, ela é muito fraca, né? Ela é muito tênue, porque como se espera que o Estado socorra todos, né? Você não tem a rede de proteção que a sociedade, que o associativismo cria e transforma. Então todo mundo fica esperando o Estado resolver os problemas. Então,